Comissão Mista de Orçamento acaba de aprovar o projeto de lei enviado pelo presidente Jair Bolsonaro para regulamentar as emendas dos parlamentares e também as emendas coletivas do chamado orçamento impositivo. Você deve ter acompanhado, isso deu muita discussão, foi fechado um acordo depois de, inclusive, alguma tensão entre Executivo e Legislativo, e parte desse acordo está presente num desses projetos de lei enviado pelo presidente Jair Bolsonaro. Um deles, o PLN 2, acaba de ser aprovado. A gente conversa rapidamente com o relator desse PLN, que foi também o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e vamos comentar também um assunto do deputado Lucas Gonzalez, do Partido Novo, que comandou uma obstrução aqui, não queria aprovação dessa matéria. Deputado Cacá Leão, por que é importante a aprovação desse PLN? Explica pra gente. Na verdade, há uma discussão já há algum tempo sobre a regulamentação do orçamento dispositivo. E foi isso que o governo fez, mandando para essa casa o PLN de número 2, como também mandou o PLN número 3, que vai ser apreciado daqui a pouco, e o PLN número 4. Essa discussão traz a regulamentação definitiva, para que não fique sob as costas do relator, o deputado Domingos Neto, o carimbo de que essas emendas seriam a bel prazer da sua indicação. Com essa regulamentação, a gente traz para a Comissão Mista de Orçamento esse poder. Com essa discussão e essa regulamentação, a gente traz definitivamente e acaba com qualquer discurso ou qualquer falácia que o Congresso está querendo se apropriar de 30 bilhões, de 15 bilhões ou de qualquer recurso que é de competência do Executivo. Eu volto a falar, o Congresso, ele é autor da lei orçamentária, ele é o autor, inclusive foi aprovado através de uma emenda, duas emendas à Constituição, a emenda constitucional número 100 e a emenda constitucional número 102, a questão do orçamento impositivo, e o PLN de número 2, que acaba de ser aprovado aqui, ele traz a regulamentação deste orçamento impositivo, dando à Comissão Mista de Orçamento, ao Congresso Nacional, a força para fazer essas discussões, mas a execução desse orçamento é feito pelo governo federal, pelo Poder Executivo, pelo presidente Bolsonaro. Peço que o senhor permaneça conosco, só repercutir com o deputado Lucas Gonzalez, porque o Partido Novo exigiu, inclusive, leitura da ata, que demorou mais de uma hora, deixou o deputado Cacá Leão sem voz aqui, depois vários destaques. Por que não aprovar esse conjunto de projetos de lei do Congresso que dão forma a esse acordo entre Executivo e Legislativo? Só para deixar claro, como disse o deputado Cacá Leão, em breve nós vamos apreciar o PLN número 4. Esse sim, o Novo é totalmente contra essa matéria, e daí a obstrução desde o início da sessão. Também éramos contra o PLN 1, que já foi aprovado aqui mais cedo. Mas especificamente sobre o PLN número 2, a gente acha importante, inclusive votei a favor do mérito do PLN, nós achamos importante estabelecer de forma clara as regras do jogo, dando segurança jurídica, dando segurança para o Legislativo, para o Executivo, manobrar o orçamento da melhor forma possível dentro das regras estabelecidas. Aprovar o orçamento positivo, como foi feito na emenda constitucional número 100 ano passado, sem as regras, daria muita insegurança, muita incerteza e instabilidade na ferramenta que é o orçamento. Daí a importância de deixar o orçamento positivo com normas claras, que é o que o PLN faz, o PLN 2, lá está pelo Cacá, faz, inclusive de acordo aí com o governo Bolsonaro. O Novo apresentou 3 destaques ao PLN 3, entendendo que em algumas matérias específicas ao longo do PLN nós não concordamos. Uma específica da proporcionalidade do contingenciamento das emendas de bancada e comissões, outro das emendas de relator. A nosso ver, o governo poderia contingenciar um valor maior do que o PLN estabelece, que seria proporcional às outras emendas, e também o nosso destaque principal em relação à meta fiscal dos estados e municípios. A LDO aprovada no ano passado estabelecia que estados e municípios dariam um superávit de 9 bilhões para o Brasil. Nós sabemos que um dos principais desafios do Brasil é a saúde fiscal. Então, nós lutamos contra essa matéria para que os estados e municípios pudessem dar esse superávit. Agora o PLN estabelece que os estados e municípios podem gastar esse dinheiro não dando superávit, mas também não dando déficit, ficando aí a possibilidade de ficar no 0 a 0. Deputado Cacá Leão, em quase todos os países do mundo o orçamento é impositivo. A gente vem de uma tradição no Brasil que o nosso é autorizativo, já foi chamado várias vezes, inclusive, de peça de ficção. A gente está vivendo, parece, um processo de transição para um orçamento mais com características impositivas, mas ali tem ajustes que precisam ser feitos por conta dessa nossa trajetória. Isso é um caminho sem volta ou isso pode resultar em um terceiro modelo? Como é que o senhor está vendo isso? E eu gostaria que o senhor também explicasse o PLN 4, que o deputado falou que é completamente
completamente contrário. Não, na verdade é exatamente, esse é o caminho da regulamentação, é o caminho do regramento para esse orçamento impositivo. Como você falou, ele existe em diversas democracias, inclusive foi falado em alguns momentos que o Congresso estava tentando instalar um parlamentarismo branco, quando na verdade isso é falácia, isso é mentira. A gente tem aí, por exemplo, o modelo americano. O orçamento, o Congresso, o presidencialismo americano, inclusive, o Congresso empenha o seu orçamento. A gente não chegou nessa fase ainda, a gente não quer isso e fazer essa discussão nesse momento. O que a gente quer é que o que foi discutido, o que foi aprovado, o que foi feito, inclusive aqui pelo relator do orçamento, que teve o seu relatório aprovado, que teve o seu relatório sancionado sem nenhum tipo de veto do presidente da República, que ele seja respeitado. A gente tem como exemplo, e pode exemplificar essa questão, num tema muito simples. O presidente americano Donald Trump, ele queria construir um muro na fronteira contra o México. E ele não conseguiu convencer o Congresso da importância, o Congresso decidiu que era mais importante investir em saúde, investir em educação, do que construir um muro na fronteira contra o México. E ele não conseguiu construir, mesmo tendo a sua vontade, mesmo tendo o seu desejo de construir esse muro. Então é esse exemplo que a gente pega e que a gente quer fazer. A gente quer fazer com que os recursos do orçamento sejam geridos e executados pelo Poder Executivo, mas que esses recursos consigam chegar aos grotões de pobreza. Eu mesmo sou do Nordeste e no meu estado, o estado da Bahia, tem dificuldade de saúde, de saneamento, de educação, e é fazer com que esses recursos cheguem lá na ponta que nos faz lutar e que nos faz trazer à baila essa discussão. Quanto ao PLN 4, que foi falado aqui, que o Partido Novo, volto a falar, respeito à posição, até porque nós vivemos numa democracia, a ideia era, inclusive, até aprovar o relatório conforme ele foi mandado pelo Executivo. A gente não ia mexer em nenhum ponto do que foi mandado pelo presidente Bolsonaro. Mas, por sugestão, inclusive, até do próprio governo, por sugestão, inclusive, de diversos líderes partidários, nós colocamos e acrescentamos ao nosso relatório diversos dispositivos que ainda trazem mais transparência a esse processo, as indicações do relator, que deixam de ser diretamente do relator e passam a ser da comissão mista de orçamento, para que essa transparência existe, para que a gente acabe novamente com essa falácia. Mas volto a dizer, o orçamento é impositivo para fazer com que os recursos cheguem ao lado dos que mais precisam, dos mais pobres, dos mais necessitados, dos estados e municípios que precisam de saúde, de educação, de saneamento e que venham a melhorar diretamente a vida das pessoas. Deputado Lucas Gonzalez, para a gente encerrar, um dos argumentos mais utilizados aqui foi uma crítica ao governo, de que o governo teria um discurso duplo, uma postura dupla. Faz críticas à forma como o Congresso tenta conduzir a discussão orçamentária, mas faz os acordos e patrocina os acordos, inclusive enviando esses projetos. Isso é do Partido Novo, que não é da base do governo, se proclama independente, mas tem votado recorrentemente com o governo. Como é que o senhor vê esse argumento de que o governo tem utilizado um duplo discurso, atacando o Congresso por um lado, mas fechando os acordos com o Congresso? Bom, o Novo é independente desde o início da legislatura, início do ano passado, 2019. Nós somos independentes e votamos as matérias de acordo com as nossas convicções, os nossos princípios e os nossos valores. É verdade que esses PLNs foram enviados pelo governo. Então, na minha opinião, como parlamentar e como cidadão, se eu mando algo para alguém, eu gosto daquele algo. Né? Eu espero que aquela pessoa receba bem aquilo. Né? E, enfim, é o que está faltando um pouco, acho que esse bom senso, talvez, do Legislativo também, do Executivo também, para que a gente possa voltar a tranquilizar aí as casas e trabalhar pelo bem do nosso país. Mas, repito, o Novo é independente, a bancada é independente, somos 8 deputados e votamos de acordo com as nossas convicções e valores em todo momento, inclusive aqui na CMO. Muitíssimo obrigado, deputado Lucas Gonzalez, líder do Novo aqui no âmbito da Comissão Mista de Orçamento, deputado Cacá Leão, da Bahia, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dessas matérias, uma já aprovada e outra, tudo indica, deve ser aprovada também. Né? Vai ser debatida agora dentro da comissão, assim que a gente consiga resolver esse problema técnico que foi feito nos microfones. Nós vivemos numa democracia e a gente quer a aprovação desse projeto, como falei, a ideia era aprovar ele conforme ele
ele veio do Executivo, porém, até por sugestão das próprias lideranças do governo, da oposição, por diversos parlamentares, sugestão inclusive do Muda Senado, a gente acatou alguns dispositivos que trazem ainda mais transparência à questão da execução dessas emendas de relator no que foi proposto no bojo do PLN número 4. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Cacá Leão, e é muito importante lembrar para você que nessa discussão política muitas vezes fica com a impressão de que é o deputado que vai ter ingerência sobre esse dinheiro. O deputado ele faz uma emenda que é aprovada ou rejeitada pelo Congresso e essa emenda passa a fazer parte da lei. Quem executa é o Poder Executivo, depois de verificar, por exemplo, se a Prefeitura está ok com toda a sua documentação, se a Prefeitura tem a contrapartida necessária, etc. Ou seja, há também um rigor em relação a esse assunto. Recapitulando aqui, a Comissão Mista de Orçamento já aprovou hoje a medida provisória que destinou recursos para o resgate de brasileiros na China. A medida provisória é essa que vai ser encaminhada para o plenário da Câmara, depois para o Senado. Aprovou também um projeto de lei que dá reajuste retroativo para os policiais militares e bombeiros e policiais civis do Distrito Federal. Houve, inclusive, uma disputa aqui em torno dessa retroatividade do aumento para janeiro, só deveria valer a partir de agora, mas ela foi aprovada, ou seja, esse aumento vai ser retroativo. Foi aprovado esse PLN 2, que faz parte desse pacote de regulamentação do orçamento impositivo, especialmente no que diz respeito às emendas parlamentares. Fica faltando o PLN 4, que trata também desse assunto com as regras de fiscalização, e o PLN 3, que devolve para o Poder Executivo a liberdade de atuar sobre 9 ou 10 bilhões de reais daquele conjunto de 30 bilhões que seriam destinados pelo relator do orçamento. O relator do orçamento continua com aproximadamente, o Congresso continua com aproximadamente 20 bilhões, o governo, o Poder Executivo com 10 bilhões, mas lembrando a você que dessas emendas do relator, muitas foram feitas a pedido de ministros. Então, o relator destinou lá algo em torno de 20 bilhões, mas a maioria delas feitas a pedido de ministros também do governo nessa ampliação de gastos, que é natural. Assim, o governo é um só, mas há sempre disputa de recursos entre os vários ministérios, entre os vários atores políticos. É normal que assim seja, é por isso que a discussão acontece no âmbito do Congresso, onde há a representação dos estados por meio do Senado e a representação do povo por meio da Câmara. A qualquer momento a gente pode voltar com atualização dessas questões, aprovação do PLN 4, aprovação do PLN 3, e eu lembro a você que está aberta uma sessão do Congresso Nacional para a votação dessas matérias assim que elas cheguem lá. Não sabe ainda se vai ser possível votar tudo hoje no plenário do Congresso, na reunião conjunta de Câmara e Senado, mas a expectativa é essa, e ainda acontecem outras duas discussões importantes aqui na Casa hoje: contrato verde e amarelo, medida provisória 905, lá no Senado, e o Fundeb. Mas nesses dois casos, apenas discussão, a votação deve ficar para amanhã. Qualquer momento, mais informações ao vivo agora na Câmara.